Olá, olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu não me esqueci de vocês, eu sei que eu me atrasei um pouquinho, mas eu tava na correria ainda organizando as coisas aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Então, pessoal, para contar, né, um pouquinho sobre o tema de hoje, eu fiz uma postagem hoje sobre os atendimentos dos clientes que chegam com aquela pergunta conhecida, né, de doutor, eu nunca contribuí, minha mãe nunca contribuiu, minha esposa nunca contribuiu, minha irmã nunca contribuiu, será que pode se aposentar? Vai poder se aposentar? Ou, minha irmã nunca contribuiu, mas faleceu, ela vai deixar pensão, não vai deixar pensão? Nesses casos, e como eu procurei falar ali na postagem, a gente tem que cuidar muito com os detalhes. E daí eu falei em documentos, né? Por que naquele caso? Porque a gente tem que cuidar com as informações que o cliente nos traz, com a pergunta sim que ele nos faz, mas a gente tem que prestar atenção naquilo que ele não sabe que é importante e naquelas perguntas que a gente tem que fazer na hora do atendimento. E quando a gente está falando de perguntas e de atendimento, é sempre indispensável que a gente tenha uma rotina, até uma certa listagem de documentações ou algumas rotinas de perguntas para a gente não esquecer nada, né, nos casos, assim. Até nesse sentido eu recomendo, tem um livro muito legal de atendimento ao cliente, de matéria previdenciária, da Melissa Follman, que é muito bom, que ela tem inclusive uma ficha de atendimento, onde tem muitas perguntas, e muitas perguntas importantes e algumas que a gente às vezes até esquece. Por exemplo, hoje em dia, né, se a pessoa está se aposentando ou vai receber pensão, você recebe aposentadoria ou pensão em outro regime, né, inclusive no regime militar. Então, todos aqueles detalhes que a gente precisa ter sim na hora de fazer essa análise, porque quando a pessoa chega nos dizendo eu nunca paguei, o que a gente pensa primeiro, né? Essa pessoa não vai ter direito a uma aposentadoria, não vai deixar o direito a uma pensão. Por quê? Porque, claro, a gente sabe, Previdência Social, regime geral, é um regime contributivo. Contribuição é um dos princípios ali, né? Então, se você não pagou, você não recebe. Para você estar segurado dentro do regime de previdência, regime geral, você tem que ter feito contribuição, ou no mínimo ter tido uma carteira assinada, né, algum período ali de trabalho. Mas existem formas de contribuição diferenciadas, por exemplo, o rural. O rural, o trabalhador rural, né, o pescador artesanal, até o artesão, são enquadrados como segurados especiais. E eles, na verdade, não têm uma contribuição direta como tem o urbano. Eles fazem contribuição normalmente naquilo que eles comercializam. Então, uma pessoa que é trabalhador rural, ou, né, um pescador artesanal, enfim, ela não vai nunca ter contribuído necessariamente, mas ela é segurada do regime geral como segurado especial. É um segurado com tratamento diferenciado. Né? Então, a primeira coisa a se entender é se essa pessoa não tem ou nunca teve uma relação, né, de atividade no meio rural, seja como empregado rural, como trabalhador rural, seja como segurado especial propriamente dito. Né? E às vezes esse período não vai estar no CNIS, na maioria dos casos não está no CNIS, não é algo que você encontra no cadastro de informações do INSS. E daí, nesse contexto, fica a importância das perguntas que a gente vai fazer, né, no atendimento. Só que, quando a gente está falando de análise de tempo, a gente precisa entender também que a prova testemunhal não pode ser o único meio de prova daquele período, né? A gente vai trabalhar com documentos, muitas vezes até documentos, eu trabalhei na empresa do meu pai, mas ele não assinava a minha carteira. Será que esse tempo pode contar? Talvez sim. Você vai ter que comprovar a efetiva atividade, né? E como que você vai fazer isso de um período mais antigo? Um artifício, né? Uma ferramenta muito interessante é
o exame grafotécnico de documentos onde você possa relacionar a pessoa a, por exemplo, notas fiscais, os livros de controle, né? Recibos, documentação da empresa que possam estar com a letra dela naquele momento, ainda que não tenha assinatura, mas que tenha a letra. Você pode fazer um exame grafotécnico para comprovar que aquela pessoa estava fazendo registros e trabalhando dentro daquele período, mesmo que seja de uma relação familiar, né? Então, muito do que a gente precisa entender quando o cliente chega no momento que diz eu não contribuí, é se realmente ele nunca contribuiu e nunca teve trabalho remunerado que pudesse ser enquadrado como de alguma forma vinculado ao regime de previdência, regime geral, ou se ele nunca foi enquadrado como segurado especial, né? Nunca teve esse enquadramento para realmente dizer não. Porque a pergunta parece simples, mas toda a análise que tem que ser feita é um pouco mais complexa nesse caso. E daí, vamos ali a algumas dos apontamentos que eu fiz lá no post de hoje, né? Vamos ver aquelas perguntas que eu fiz e eu vou tratando cada uma delas um pouquinho pra gente entender por que eu sugiro aquela pergunta, tá? Deixa eu abrir aqui o meu Insta para ver com vocês. Então, primeiro, né? Ele é um trabalhador urbano ou rural? Por quê, né? Porque o rural, como a gente viu, ele tem vínculo diferente com o sistema, com o regime geral. E ao fazer esse vínculo diferenciado, muitas vezes ele pagou na comercialização ou ele nunca comercializou, mas ele consegue comprovar a atividade rural num regime de economia familiar que venha gerar, então, o direito dele a se aposentar ou o vínculo dele com o regime que possa gerar um direito, eventualmente, a uma pensão por morte. E aqui, gente, se vocês tiverem perguntas, lembrem que aqui embaixo tem o ponto de interrogação, que vocês podem clicar ali, digitar, e daí eu consigo ir abrindo as perguntas para todo mundo ver, certo? Porque às vezes o que tá passando ali passa um pouco rápido e não necessariamente eu consigo acompanhar, né? Eu vou voltar aqui algumas vezes tentar responder, mas talvez não consiga responder a todos. Segunda pergunta aqui. Prestou serviço para uma empresa ou pessoa jurídica depois de 2003? E daí eu recebi vários questionamentos. Tá, por que você está perguntando isso, Gi? Olha, eu tô perguntando isso pelo seguinte. Pessoas físicas, né? Empregados ou contribuintes individuais que prestem serviços a pessoas jurídicas, eles têm um tratamento muito semelhante, os empregados e esses prestadores de serviços, posterior a 2003. Então, quem presta serviço para a empresa, pessoa jurídica, depois de 2003, a responsabilidade deste recolhimento, depois de abril de 2003, é da empresa. A empresa tem que reter 11% do valor que ela paga para aquela pessoa pela remuneração da atividade, tá? Então, daquele trabalho que pode ser até pontual, né? Ou pode ser durante o mês inteiro. Quando ela vai pagar, ela teria que reter 11% e fazer o recolhimento no nome daquele prestador de serviço. A empresa retém os 11%, recolhe os 11% dele e teria que pagar 20% sobre aquilo que foi, então, a remuneração, né? Pela atividade daquele mês, daquele trabalhador. E ela vai fazer isso no NIT ou no PIS daquele trabalhador que não é um empregado. Ele não tinha que ter carteira assinada, mas ele vai poder contar aquele período se ele comprovar que prestou aquele serviço, mesmo sem o eventual recolhimento. E isso é um ponto que muitas vezes a gente esquece quando o cliente chega com essa pergunta. E se a gente olhar desde 2003, a gente já tem um longo tempo percorrido. Vamos supor que essa pessoa tenha trabalhado para a mesma empresa ou para várias empresas nesse período, mas que não teve, às vezes, nem interrupção de atividade. Ele não tem carteira assinada, ele não é empregado. Ele é ainda um contribuinte individual, um prestador de serviços para pessoas jurídicas. Só que ele faz isso na pessoa física dele. E daí, as empresas para quem ele está prestando serviço teriam a obrigação de fazer esse recolhimento no nome dele. Talvez não tenham feito, talvez esse período não conte por culpa das empresas, mas ele pode ter o mesmo benefício de um empregado, né? Então ter a mesma proteção social de um empregado
que eventualmente não consiga comprovar que a empresa para a qual ele trabalhava, ou que o empregador para quem ele trabalhava, fez os recolhimentos. Então, quando um cliente chega e diz, eu nunca recolhi, mas eu trabalhei, porque você tem que entender, tá, você nunca recolheu, mas você nunca trabalhou, ou você nunca recolheu, mas trabalhava e tinha alguma atividade. Se você tinha alguma atividade, para quem você prestava essa atividade, né? Quais foram os períodos que você, então, recebeu alguma remuneração? Porque, às vezes, se a gente conseguir enquadrar ele como prestador de serviço para pessoa jurídica, como um contribuinte individual, né, que trabalhou, que prestou alguma atividade para pessoas jurídicas, ele pode, muitas vezes, ter esse período computado, mesmo sem a contribuição. Outra pergunta aqui, né? Tem mais de 65 anos. E daí algumas pessoas disseram, tá, mas não é 62 ou 60 para mulher? Aqui, os 65 anos, eu estou perguntando porque eu quero saber se ele não teria direito ou se ela não teria direito a um benefício de prestação continuada do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Quando eu falo 65 é porque a idade do BPC é uma idade fixa para os dois gêneros. Diferente da aposentadoria por idade, que difere mulheres e homens 62 e 65, o benefício de prestação continuada corta a linha aos 65 anos de idade, tanto para homens quanto mulheres. Então, mulheres, para terem direito ao benefício de prestação continuada, vão ter que ter mais de 65 anos de idade. E daí, eu estou partindo do princípio que eu não consegui mesmo achar nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de contribuição. Eu já estou ultrapassando a questão previdenciária e ingressando na questão assistencial. E daí ali, claro, além de perguntar a idade e além de perguntar, no caso, se é uma pessoa, se ela é uma pessoa com deficiência, né, ou com algum tipo de incapacidade, que daí são as duas possibilidades principais ali de enquadramento para um BPC LOAS, eu tenho, claro, que também fazer uma pesquisa com relação à renda per capita daquela família, né? Lembrando que recentemente, né, agora 31 de dezembro de 2020, houve a alteração da redação normativa no tocante ao critério de renda per capita para fins de LOAS, que deixou de ser menor ou igual a 1/4 de salário mínimo e passou a ser menor, inferior do que 1/4 de salário mínimo. Então, segundo a norma agora, se você tiver renda familiar por cabeça igual a 1/4 de salário mínimo ou maior que 1/4 de salário mínimo, você não teria mais direito ao benefício de prestação continuada no critério objetivo. Mas isso não quer dizer que você não venha a ter direito se você comprovar outros critérios de miserabilidade que venham a justificar a concessão do benefício. Geralmente isso acaba sendo mais possível na justiça. A gente sabe que o INSS na via administrativa costuma focar um pouco mais, né, ou bem mais, na questão da renda familiar, né? Então, quem fica um pouquinho acima, e agora igual já é acima, né? Antes era menor ou igual, agora é só menor do que 1/4 de salário mínimo. Então, essas pessoas, pelo INSS, na análise administrativa, muitas vezes ficam de fora. E daí você conseguindo enquadrar esse caso desse cliente que chegou para você e disse, eu nunca contribuí, eu quero me aposentar, você vai dizer, olha, a aposentadoria, não acredito que seja possível, mas a gente pode tentar um benefício assistencial que vai lhe garantir uma renda de 1 salário mínimo por mês. Você não vai ter 13º, você não vai fazer empréstimo bancário, você não vai deixar pensão, mas você vai ter pelo menos um rendimento de 1 salário mínimo enquanto você conseguir se enquadrar. Se tiver um aumento significativo de renda, conseguir, né, arranjar um emprego, enfim, ou começar a receber algum outro benefício, vamos supor que alguém próximo dele, né, venha a falecer, ele passe a receber uma pensão por morte, esse benefício vai ser cessado. Diferente se fosse uma aposentadoria. As aposentadorias têm direito adquirido diferente de uma pensão, então poderiam ser acumuladas, ainda que tivessem todo aquele detalhe de acumulação fracionada ali, né, nos percentuais da pensão.
mas poderia receber. No caso do benefício assistencial, não. Ele não pode ser acumulado com um benefício previdenciário. Então, mas enquanto ele não vier receber outro benefício previdenciário, essa pessoa, né, esse cliente, teria direito a receber um benefício assistencial. Então, se eu conseguir enquadrar ou maior ou igual a 65 anos, né? Ou pessoa com deficiência ou com incapacidade. Vejam que a incapacidade aí não precisa ser incapacidade laboral, já tem bastante jurisprudência sobre isso. Também não precisa ser maior de idade, não precisa ter capacidade de trabalho, né? Crianças recém-nascidas enquadradas como pessoas com deficiências podem gerar, sim, né? Os seus representantes legais podem fazer o requerimento em seu nome de um benefício de prestação continuada. E se você conseguir enquadrar ou no critério de inferior a 1/4 do salário mínimo ou comprovar a miserabilidade por outras provas em direito admitida, você vai ter então direito sim a um benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, certo? E aqui também uma pergunta que eu fiz e que considero importante que vocês façam é: a pessoa já teve carteira assinada em algum período? Porque, gente, às vezes os clientes vêm conversar com a gente e eles têm uma ideia diferente. Eu nunca contribuí no sentido de que ele nunca pagou a guia, não no sentido de que ele nunca teve uma atividade remunerada, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que a gente entende pela afirmação não é exatamente o que o cliente está falando. Então, ele quer dizer que ele nunca pagou, mas não quer dizer, se ele já teve uma carteira assinada, ou se ele trabalhou para uma pessoa e ainda que a carteira dele não tenha sido assinada, ele consegue comprovar esse vínculo empregatício, ele pode ter direito à contagem desse tempo, mesmo que a empresa nunca tenha recolhido no nome dele, certo? Então, a gente tem que tomar o cuidado. Ah, você já teve carteira assinada? Não, nunca tive. Mas você já trabalhou para alguma empresa? Ah, eu já prestei serviço. Daí a gente volta naquela questão. Foi antes ou depois de 2003? Ah, foi antes. Não, antes a responsabilidade era do contribuinte, não era da empresa. Foi depois. Ó, então aí talvez a gente já tenha um período a computar, né? Ah, já tive carteira assinada, mas eu acho que a empresa não pagou. Eu entrei com uma ação trabalhista depois e só consegui receber os valores na ação trabalhista. Ótimo, ação trabalhista. Vamos atrás dessa ação trabalhista para descobrir o que efetivamente lá ficou determinado. Putz, mas aí disseram que não tinha vínculo. Voltamos a 2003. Antes ou depois de 2003, o período que não tinha vínculo? Ah, foi posterior. Bem, ele não precisava ter vínculo para computar esse tempo, porque se ficou comprovado que ele recebeu a remuneração de uma empresa, a empresa teria que ter recolhido essa contribuição previdenciária de 11% no nome dele. Então, a gente tem que conferir tudo mesmo, né? Como a Natasha também está ressaltando, tem que conferir tudo que o cliente diz na entrevista e cuidar, porque às vezes o que a gente entende pelo que ele está afirmando não é o que ele está querendo dizer, porque ele não sabe de todas as nuances, de todos os detalhes dessa análise, certo? Então, cuidado com as afirmações, por isso que eu foquei, peçam os documentos. Ah, mas que documento? Bem, se tem uma ação trabalhista, vamos atrás da cópia desse processo trabalhista. Se ele teve um período que ele trabalhou para uma empresa que não registrou, será que ele não consegue, ele não tem nenhuma documentação referente a essa empresa? Às vezes até da família, ele tem alguns livros, alguns documentos mais antigos que ele possa levar para um exame grafotécnico. Gente, exame grafotécnico até o INSS aceita na via administrativa. Então, tomar cuidado para que a gente não elimine esse cliente e o direito, né? Muitas vezes a dignidade mínima dessa pessoa, porque ele não soube fazer a pergunta certa. E a gente tem que, de novo, ressaltar, né? Não quer dizer que mera prova testemunhal vai comprovar tempo de contribuição. A gente sabe que no previdenciário não é assim, né? Mas também não quer dizer que só porque a pessoa diz que ela nunca contribuiu, que ela não tem a proteção social, certo? Vamos ver aqui algumas perguntas do pessoal. Pensão alimentícia acima do valor de baixa renda pode me prejudicar? Olha, a pensão alimentícia
alimentícia como renda do grupo familiar, no caso do BPC, talvez possa sim prejudicar. Mas o que você tem que focar aí não é necessariamente a renda familiar per capita, e sim a necessidade dessa pessoa idosa, ou dessa pessoa com deficiência, ou dessa pessoa com algum tipo de incapacidade ou invalidez, tá? Para com aquilo que ela, ou o grupo familiar, recebe de renda para sustentá-la, né? Ou para auxiliar no seu sustento e no sustento do restante do grupo familiar. Porque eu estava analisando até hoje um caso com uma advogada ali do escritório, a gente estava trocando uma ideia, e há uma renda familiar, por exemplo, de R$ 1.800, e são 3 pessoas. A renda familiar não é uma renda baixa, mas é uma criança com autismo severo, com despesas muito altas. Então, será que não haveria possibilidade de enquadrar? A gente vai começar a pesquisar um pouco mais sobre quais são as reais necessidades da criança e para onde vai a despesa do grupo familiar. É claro que eu não posso justificar despesas supérfluas, mas existem despesas relacionadas até à qualidade de vida dessa criança, que precisa muitas vezes de tratamentos adicionais que nem sempre são cobertos por o SUS, né? Outra perícia social, em muitos casos, essas análises vão ser relatadas. Tem geladeira, não tem geladeira, tem ar-condicionado, a TV é de caixa, é de LED, tem celular, tem internet, tem, enfim, todos esses detalhes, né, de posses dentro do ambiente residencial vão ser relatados pelo assistente social que for fazer a perícia. Não, isso não é caso de miserabilidade. Então, tomar esse cuidado na hora da análise, não é o mero critério de renda, o próprio STF já definiu que o critério de renda não é um critério objetivo único que pode ser usado. É possível sim, principalmente no judiciário, você comprovar a necessidade por outros meios de prova, principalmente focado na despesa, na necessidade básica, humana daquela pessoa que precisa desse cuidado, às vezes de cuidado de terceiros, às vezes de tratamento médico, medicação específica, que é ou não oferecida pelo SUS, mas que talvez, muitas vezes tem que ser de 60. Nesse caso, Lares, né? O MEI, né? O microempreendedor individual, ele paga aquela alíquota de 5%. Essa alíquota de 5%, assim como a alíquota de 11% do PSPS, que é o plano simplificado, né, que serve tanto para facultativo como para individual, antes da reforma existia ou davam direito apenas a benefícios de tem alguns problemas. Eu recebi várias perguntas
Vamos ver se melhorou. Funcionou, pessoal? E agora, tá funcionando ou não? Melhorou? Ah, então tá. Então tá bom, então voltamos. Então a gente tem que... eu troquei a internet, botei o Wi-Fi. Aqui a gente fica tentando, né? Uma hora tá no 4G, outra hora tá no Wi-Fi. Qualquer coisa vocês me avisam aqui e eu troco de novo, tá bom? Então, nesse caso do MEI, é sempre importante a gente cuidar para verificar se a documentação está toda correta, né? Principalmente para aqueles de baixa renda, dona de casa, aqueles que querem se enquadrar nos 5% no critério de baixa renda, para não corrermos o risco de computar um período que eventualmente não esteja completamente adequado ali, de acordo com a documentação, porque esses critérios ali de enquadramento são mais rígidos do que o critério do PSPS, que é o critério do 11% de alíquota, certo? Então, tomar cuidado com isso. Aqui uma pergunta da Brunella. Valores que podemos cobrar para fazermos retificação do CNIS. Daí aqui, Brunella, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? E valores, assim, tem que ser adequado à sua região, ao seu local de atuação, né? Porque não adianta eu dizer que aqui em Florianópolis vai cobrar o mesmo valor que se cobra em São Paulo. Provável que em São Paulo o valor seja maior. Assim como às vezes numa capital você tem um valor um pouco maior do que você cobra no interior. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso na hora de ponderar. Mas é sempre importante que a gente faça a cobrança nesses serviços administrativos que envolvem bastante trabalho, sim. E envolvem, muitas vezes, bastante dedicação do advogado em destravar ou organizar a documentação e dar o devido andamento nos sistemas. A gente sabe os sistemas, às vezes, né? Você entra num, depois você tem que ir no outro, daí você protocola no INSS digital, mas a resposta vem pelo meu INSS, ou nesse caso de correção de CNIS, né? Que a gente conversou. Esse serviço só é possível de requerer no 135. E daí, ao requerer lá, eles vão abrir um requerimento dentro do meu INSS do cliente, onde você vai entrar e juntar a documentação necessária. Então, você vai trabalhar com nesse caso, com o usuário e a senha do cliente. Você não consegue fazer este serviço pelo INSS digital, que é aquele que a gente acessa com CPF e senha do advogado, certo? Então, já é um sistema que você vai ter que entrar, você vai ter que fazer os ingressos e pesquisar de vez em quando para ver se está andando. Ou cadastrar o seu e-mail para ficar recebendo resposta eventualmente se vier alguma informação. Ou contar com o cliente de ele lhe informar. Com relação a valores, né? Acho que no mínimo a gente tem que trabalhar com o valor da consulta da tabela da OAB. Mas, em alguns casos, dependendo da complexidade, um salário mínimo, 2 salários mínimos, depende do que você vai ter que fazer. Você tá querendo averbar tempo rural aí? Quem sabe você vai ter que fazer alguma justificação administrativa para averbar esse tempo, né? O que a gente tem que saber também é que muitas vezes essa correção do CNIS não termina no INSS. Porque o INSS ou não conclui, você dá entrada no pedido e aquilo fica lá sem resposta, e você tem que entrar com uma ação judicial para então garantir a averbação desse tempo. Eu não estou falando aqui nem de ação judicial para revisar. Fábio, aceita sim. Eu até mandei recentemente lá no meu Telegram. É um serviço específico da portaria de maio, tá? De 2020. Você tem que ligar e pedir aquele pedido, aquele item específico que está previsto lá, e daí você informa a portaria e diz que você quer o serviço, se eu não me engano, é a linha 5 daquele item específico, daquele artigo específico. Tá?
Vocês estão conseguindo me ouvir? E daí, nesse caso, gente, o que a gente precisa tomar o cuidado, né? Isso, portaria 123 também, se eu não me engano. O que a gente precisa tomar cuidado nesses casos? Então, saber que não adianta também cobrar um valor muito alto do cliente para um serviço que talvez nem conclua no administrativo. Então, já analisa se não vai ser o caso de necessidade de um procedimento judicial posterior. Mas aqui eu não tô falando de ação de concessão de benefício. Tô falando de ação de averbação de tempo mediante esse pedido, né, essa juntada de documentação, às vezes de uma ação trabalhista que a pessoa ganhou, que você quer averbar no CNIS, né, de uma CTC que ele quer incluir, de um período de carteira que tá errado, que ele quer corrigir, né? Então, ou de guias que ele pagou e que não estão incluídas ou que estão incluídas no valor errado. Valéria, eu vou tentar deixar a live gravada. Da última vez eu tive um probleminha, mas hoje eu prometo, né? Eu fui bem cuidadosa também. Eu nunca tinha tido aquele problema, mas quando eu fui colocar, travou. Até no dia seguinte de manhã, o meu Instagram atualizou. Então pode ser que tenha sido algum bug realmente que eles já tenham corrigido. Então espero que hoje não tenha nenhum problema com relação a isso. Vamos lá. Pergunta: servidor público que quer começar a pagar o INSS por ser também contribuinte individual, para emitir a CTC, deve pagar nos 20%? Sim, Renata. Tanto a CTC como antes a aposentadoria por tempo de contribuição só eram possíveis para quem pagava como contribuinte individual na alíquota de 20%. Não é possível para quem paga na alíquota de 11%, que é aquele PSPS, que é o plano simplificado, ou quem paga na alíquota de MEI ou de dona de casa, ali, de baixa renda, certo? Nesses casos, e daí assim, a pessoa tá começando a pagar agora, né? O cliente vem perguntar, meu filho tá começando a pagar, eu quero inscrever, enfim. Será que eu pago de 11%? Que eu vou pagar sobre o salário mínimo? Olha, se você pagar de 11%, esse tempo fica ali no INSS e morre ali no INSS. Lá na frente, se a pessoa quiser usar, ela vai ter que contribuir a alíquota diferenciada, a diferença da alíquota, né? Então, dos 11 para os 20 daria os 9% que a pessoa vai ter que recolher em atraso. Então, como não é um valor tão significativo, é melhor que pague desde o início sobre os 20% para garantir maior utilidade desse período, em especial para pessoas que estejam mais distantes da aposentadoria e que tenham que contribuir isso por muito tempo, né? Ou que nem sabem se querem concurso, se não querem concurso. Então, sim, servidor público para obter CTC vai ter que pagar sobre os 20% e se ele pagou abaixo, ele vai ter que complementar antes da emissão da CTC. E daí aqui outro parênteses, gente, quando a gente vai pedir essas contribuições, é possível, tá, parcelar esse débito, fazer um financiamento desse débito. Só que tem uma questão, enquanto você não quitar o débito todo, a certidão de tempo de contribuição não vai ser emitida. O tempo não existe enquanto o débito inteiro não for quitado. Então, servidores que têm urgência na emissão de CTC não podem ficar com parcelar, porque vai ter que esperar todo o parcelamento para poder retirar a CTC, certo? MEI tem direito a salário maternidade? Sim, MEI tem direito a salário maternidade, Regiane, desde que cumprida a carência, claro, específica, né? Aqui uma pergunta. Contribuo desde 2018 como contribuinte individual, alíquota de 11%, mas minha filha recebe... Deixa eu ver aqui. Não achei a continuidade dessa pergunta, mas vamos lá de novo. Então,
contribuiu desde 2008 como contribuinte individual, alíquota de 11%. Esse contribuinte individual, né, teria direito à aposentadoria por idade e os benefícios de risco. Aqui não sei bem qual é a questão da filha, mas aí qualquer coisa depois coloca a pergunta lá, a continuidade que a gente responde. Pode explicar um pouco mais sobre o empregado de empresa familiar? Gente, não há impedimento, por exemplo, de que a esposa seja empregada do marido. E se tá tudo regular, tá tudo certinho na carteira dela, nas contribuições dela, não é porque há uma relação familiar ali que não vai poder ser computado aquele tempo. O que acontece muitas vezes é que as crianças, né, que já não são crianças, adolescentes e a partir dos 16 anos que começam muitas vezes a trabalhar na empresa familiar, não tem a carteira assinada. E lá na frente começam a se questionar, puxa, eu trabalhei, eu tinha horário, eu trabalhava com certas atividades, então, geralmente eles cuidavam, né, eu auxiliava na loja, eu auxiliava no caixa, eu trabalhava de tal a tal hora, todos os dias. Então, assim, quando a gente consegue começar a demonstrar realmente essa atividade, pode ser que haja a comprovação de algum vínculo ali que deveria ter sido registrado à época e não foi. Em alguns casos também, essa atividade pode ser colocada para fins de tentativa de recolhimento, ainda que hoje, né, deste período. Então, você pode fazer o pedido no INSS, olha, eu quero que enquadre como empregado, se não enquadrar, pelo menos eu quero que reconheça o exercício da atividade para que essa pessoa possa contribuir como contribuinte individual hoje em dia. Então, vai emitir a guia referente àquela competência ou aquelas competências e ela vai poder, então, ao pagar essa guia, seja emitir uma certidão de tempo, seja computar esse período ali para fins de aquisição, principalmente de direito adquirido anterior à reforma. Tem muitos servidores públicos tentando se enquadrar nesse caso. Então é importante a gente saber que não há um impedimento simplesmente porque é uma empresa familiar. Só que a gente tem que fazer toda a prova ali de que ou houve atividade, né? Ou que houve, inclusive, uma relação de emprego ali, de efetivo trabalho empregado ali. Aqui. Aposentada pelo RPPS, que possui vínculo no regime geral, cerca de 10 anos. Pagou equivocada, simplificada, facultativo. Aqui a gente tem um problema, porque a aposentada ou, né, servidores, sejam federais, municipais, estaduais, servidores públicos, não podem contribuir como facultativos. Essa é uma regra que já consta, esse impedimento existe na Constituição Federal. O que dá eventualmente para fazer, e daí eu fiz algumas postagens sobre isso, é a correção da GPS. Porque o que acontece? Aqui você fala que ela pagou equivocadamente. Tá, mas havia uma atividade remunerada nesse período, ela era uma contribuinte individual e só errou o código, ao invés de botar individual do plano simplificado, que é o de 11%, ela botou o do facultativo do plano simplificado, que também é de 11%. Se tudo isso foi pago em dia e eu quero só alterar o código de contribuinte, eu posso. Só que daí eu vou ter que fazer a comprovação do exercício da atividade do recebimento da remuneração nesse período, que não seja remuneração de servidor público. Tem alguns casos que o servidor paga errado, paga mal e não consegue utilizar o tempo e nem recuperar, porque às vezes faz mais de 5 anos da última contribuição e ele não pode nem tentar recuperar, receber de volta esses valores que ele pagou errado, certo? Então, tomar o cuidado para sempre verificar se o erro é de código, mas há algo que poderia ser comprovado como exercício de atividade remunerada na iniciativa privada, esse servidor pode sim tentar recuperar esse tempo através da correção das guias, que daí vão alterar o registro lá no CNIS também, a categoria de contribuinte que ele tem lá, e vão então garantir essa contagem do período, seja para uma aposentadoria no INSS, né?
seja até para uma CTC e tentar, porque se for concomitante não adianta isso no regime próprio, mas às vezes não é e ele quer levar para lá e pedir uma revisão do benefício, né? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, certo? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Pessoal, essas perguntas aqui no texto tá um pouco difícil de acompanhar, deixa eu ver. Se puderem escrever ali no interrogação, fica mais fácil, porque daí eu consigo botar na tela também. Pensão por morte, que de 2 salários mínimos, que consta aposentadoria do facultativo de baixa renda 5%. Não entendi a pergunta. Pensão por morte de menor, que 2 salários mínimos conta aposentadoria facultativo de baixa renda. Não entendi a pergunta, Kátia. Você pode explicar um pouquinho mais? Vamos ver aqui. Eu apertei, daí tive que escrever oi para sair. Vamos ver, advogado que foi associado em um escritório, a obrigação de pagamento do INSS é do empregador? Sim. Se foi, no caso, se foi posterior a 2003, quem presta serviço a PJ, seja como associado, seja inclusive como sócio que recebe prolabore, então não é só a questão de associado, tá? Tem que verificar sim se foi computado ali, porque às vezes inclusive já foi, tem que verificar se já foi incluído ele ali, esse pagamento que foi feito, só que a gente tem que tomar cuidado, às vezes ele recebeu também como PJ, né? Agora, se era uma pessoa física prestando serviço, ainda que como associado ou como sócio que tem o prolabore ali, né? Se houve a remuneração e a remuneração é posterior a abril de 2003, é responsabilidade não daí do empregador, porque esse advogado não é empregado, ele é associado, né? Mas ele é um contribuinte individual que recebeu remuneração de uma pessoa jurídica. Então, se esse período for posterior a 2003, é possível sim tentar computar esse tempo, mesmo que o escritório não tenha feito os recolhimentos. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? É importante que esse empregado, e nesse caso como ele era associado, não é, que ele não fosse o responsável, o administrador responsável então por ordenar esses recolhimentos. Os que eu já vi assim de casos mais complicados que a pessoa não ganhou, era o caso, por exemplo, que a pessoa era o sócio administrador da empresa, não recolheu à época as contribuições previdenciárias e depois chega lá e diz, não, mas era obrigação da empresa, só que a empresa era administrada por ele mesmo. Então, a jurisprudência tem dito, bem, ele quer se aproveitar, né, se beneficiar da própria torpeza. Ele, quando tinha que decidir, não pagou, optou por não pagar, e agora ele vem dizer que é responsabilidade de uma pessoa jurídica que, na verdade, era administrada por ele mesmo. Agora, quando a pessoa que é prejudicada pelo não recolhimento não era a pessoa responsável pelo recolhimento, bem mais tranquilo esse cômputo, porque na verdade ele não tem culpa, ele prestou o serviço, supunha que havia o recolhimento, né? Então, e ele daí acaba enquadrado que nem o empregado, desde, de novo, que a competência seja posterior a abril de 2003. Vamos ver mais aqui algumas perguntas. Hoje é possível requerer um auxílio acidente desde a cessação do auxílio-doença que ocorreu em 2006? Sim, você pode pedir, Sabrina, mas a não ser que a pessoa tenha, e quando é caso de auxílio-doença há uma capacidade, então geralmente há a aplicação da prescrição. Então você pode pedir, porque não há decadência ao direito ao benefício. Isso o STF decidiu na ação direta de inconstitucionalidade número 6096. Ele disse, olha, e daí ela declarou a inconstitucionalidade do artigo 14 da Lei 13.846 de 2019, que alterou o artigo 103 caput da Lei 8.213, que é o artigo da decadência, né?
Então, o que eles disseram ali, não, você não pode dizer que a pessoa, se decorridos mais de 10 anos, perde o direito ao benefício, a concessão do benefício, porque o benefício foi negado. Ela pode requerer. O que você vai ter aqui no auxílio acidente, por exemplo? Já foi requerido antes? Não, não foi. Então, há uma discussão, inclusive um tema do STJ, tema 862, se não me engano, tá? Não. Acho que é 942. Esse tema que fala sobre a data de início do auxílio acidente. Se é a cessação do auxílio doença ou se é a data do requerimento administrativo, tá? E há também a aplicação da prescrição, ainda que você entenda que ele é devido desde lá de 2006, você só vai conseguir receber os últimos anos da data do pedido administrativo, os últimos 5 anos a contar da data do pedido administrativo ou do ajuizamento da ação. Porque, na verdade, né, o direito não socorre a quem dorme. Se demorou muito para pedir, pode ser que não receba tudo que tenha direito, mas se o STJ julgar favorável a tese de que é desde o auxílio da cessação do auxílio doença, você vai ter aí, né, pelo menos os últimos 5 anos para receber este benefício. Aqui, Rodrigo, né? Professora, funcionário de cartório extrajudicial alegou que nunca teve descontado contribuição previdenciária pelo cartório. Nesse caso, qual regime ele está vinculado? RPPS ou RGPS? Os cartorários têm algumas peculiaridades, tá? A gente tem uma repercussão geral no Supremo, ou é uma ADI, que na verdade vincula os cartorários, mas aí são os titulares, tá? Não é necessariamente um funcionário. Esses cartorários há que cumpriram os direitos até 2015, que eles podem ficar enquadrados nos regimes próprios. E quem cumpriu depois, o direito adquirido a um benefício, que seria enquadrado no regime geral. Mas aqui, se eu tô falando de um funcionário, não do cartorário titular ali do cartório, nesse caso é regime geral. E, inclusive, se ele é funcionário, estamos enquadrando aqui ele como empregado. E daí, por ser empregado, mesmo que não tenha havido a contribuição por parte do empregador dele, ele tem direito a contar o tempo, só que esse período vai ser contado no regime geral. Então, você vai comprovar, na verdade, o exercício da atividade remunerada como funcionário desse cartório, certo? Funcionário empregado, exatamente. Então, é INSS. Doutora, Theo, tudo bem? Teodoro Agostinho aqui nos prestigiando na live. Seja bem-vindo, amigo. Doutora, qual a previsão legal para a questão de ter prestado serviço para PJ após 2003? Deixa eu pegar aqui, a gente tem tanto na 8.213. Eu vou botar também, vou fazer o seguinte, eu vou botar ali no meu grupo do Telegram, quem ainda não faz parte, entra lá, que eu vou botar algumas dicas a respeito desse período de 2003, tanto da legislação quanto da instrução normativa, porque a gente tem, e também no decreto 3.048, tá? Tem bastante definição favorável. A 10.666, Rafael, sim, mas é o artigo específico que ela quer saber, que é abril de 2003, a 10.666 a lei, mas ela alterou a lei 8.213 e alterou depois os decretos, né, foram sendo alterados, inclusive o 3.048 de 99 tem disposição nesse sentido. Então eu vou colocar lá no meu Telegram os artigos, tá, para que vocês possam utilizar, certo? Obrigada. Aqui, da Luz Cassandra. Doutora, tens uma opinião para o julgamento da revisão da vida toda? Pois é, né, gente? Ansiosa por esse julgamento, mas eu acho que não sai esse ano, viu? Se sair no segundo semestre, porque o STF já liberou a agenda do primeiro semestre, as pautas, e eu não vi o julgamento lá. Também porque é um tema afetado novo,
e vai ter que se aguardar, inclusive, porque o relator ficou o Marco Aurélio. Só que o Marco Aurélio atinge 75 anos agora, né, nesse primeiro semestre, e eu acredito que só se ele correr muito, ele vai conseguir julgar esse processo. Então, acho difícil ele terminar o voto para encaminhar para o presidente, para daí o presidente colocar em julgamento. Então, acho difícil no primeiro semestre. Acho duvidoso o segundo semestre também. Mas como eles estão nesse plenário digital, esse plenário virtual, talvez a coisa seja um pouco mais ágil. Então, não vou dizer que é impossível no segundo semestre, mas no primeiro semestre eu acho difícil. Oi, Hélio César, tudo bem? Antônia, pessoal, muito obrigada, viu, por estarem aqui. Eu vejo que a gente já está se aproximando do fim. Vamos responder mais uma pergunta. Aqui, Gisele, fala mais sobre perícia grafotécnica. A perícia grafotécnica, tá, é uma análise que é feita em documentação, em que o perito, inclusive essa perícia grafotécnica tá prevista na IN, eu vou colocar lá no grupo do Telegram também, vou até deixar anotado aqui para eu não esquecer. E, gente, se eu esquecer não mandar até amanhã, me lembrem, tá? Aqui, papel. Perícia grafotécnica. Eu vou colocar lá os artigos que falam, tá? Você contrata, o segurado tem que contratar um perito, ele faz um laudo e o próprio INSS reconhece muitas vezes, tá? Eu já tive casos que o INSS na via administrativa reconheceu a atividade, seja para garantir a emissão da guia, para que o cliente pudesse fazer o recolhimento e computar o tempo, então ele comprovou o exercício da atividade, não reconheceu o vínculo empregatício, mas reconheceu a atividade e daí a gente conseguiu emitir a guia para fazer o recolhimento. Seja, inclusive, para daí eventualmente comprovar ali o vínculo empregatício. Vou dizer que o vínculo é mais difícil, é mais fácil comprovar a atividade para enquadrar, para poder fazer, então, o recolhimento, porque facultativo não contribui em atraso. Então, se você comprova que ele exerceu uma atividade naquele período, você pode, muitas vezes, fazer esse recolhimento, certo? Então, como eu falei, está previsto inclusive na instrução normativa. Você pode juntar esse documento, você contrata algum perito, né? A gente tem 2 ou 3 ali no escritório que a gente indica para clientes. O próprio INSS, muitas vezes, dependendo da agência, você pode ligar. Porque lembrando, eu tenho os números aqui também, eu vou encaminhar os números do INSS, né? Das agências, às vezes você consegue falar com o servidor. Agora também muitas seccionais estão tendo servidor atendendo dentro da OAB, que ou por WhatsApp ou por videochamada. Isso também pode facilitar, né, para você entrar em contato. Só, olha, costuma ter algum perito que faz esse exame grafotécnico aqui para vocês, que vocês têm gostado do trabalho, né? Vocês indicam alguém, porque você pode, né? Aquilo que eles acham que é um bom trabalho. Aqui a gente tem 2 ou 3 que a gente costuma indicar para os clientes. Não é um serviço que o escritório de advocacia faz, mas é bom que você tenha algum que você conheça para poder indicar. E daí, com esse laudo, você junta, ele vai dizer, olha, esse documento realmente é a mesma assinatura, é dessa pessoa. Às vezes eles fazem alguma menção à antiguidade do papel, né? Mais ou menos quando que ele supõe que aquele papel realmente tenha sido utilizado, de quando que é a origem, né? A data daquele papel. E daí você consegue relacionar o exercício daquela atividade naquele período. Tem livros, por exemplo, livro caixa, tem aqueles bloquinhos de nota, de recibo, né? Tem termos de entrada e saída dentro de empresas, de material, de comprovante, livros caixa, livros de registro, que você pode usar esses livros comprovando a vinculação com aquela empresa e provar que aquela pessoa estava lá trabalhando naquele dia, naqueles anos, e que, portanto, de alguma forma ela pode ou recolher ou comprovar o vínculo empregatício, certo? Eu vi aqui também, oi Jéssica, tudo bem? A Jéssica Matias também tá aqui com a gente, Vanessa, sejam todos muito bem-vindos. A gente já tá encerrando, tá? Já tá quase acabando aqui, já tô recebendo o timer aqui do Instagram. Mas adorei, pessoal, muito obrigada por participarem comigo. Eu sei que foi marcado rapidinho, né? Mas assim, às vezes eu posto alguma coisa, percebo que tem muitas dúvidas e que aquelas respostas não vão ser suficientes ali.
ou no direct, né? Ou fazer um novo post, às vezes é muita dúvida. E daí a ideia é ir fazendo lives durante a semana, durante o mês, pra gente poder conversar um pouco mais sobre isso, certo? Eu vou fazer todo o possível pra live ficar gravada hoje, tá? Pra colocar aqui pra vocês. Uma boa noite, muita saúde a todos, tá? Paulo, encerrando. Muita saúde a todos, espero que tenham gostado e a gente segue juntos, assim. Eu falei, já contei ali nos stories, conto de novo aqui pra vocês, porque daí vocês me ajudam a me cobrar ali, pra eu cumprir a minha meta. A minha meta esse ano é uma postagem pelo menos por dia sobre direito dentro das minhas mídias sociais, então acompanhe. A ideia é fazer num formato bem prático, bem fácil, para que a gente possa seguir aprendendo, né? Se vocês tiverem dúvidas também, que queiram, né, sugestões de postagem, vão me mandando no direct, que eu vou, dentro do possível, ali organizando aqui para atender a todos, para poder a gente aprender muito junto, né? E que 2021 seja um ano de muitos bons frutos para todos nós, viu? Uma boa noite a todos!